Então, a tokenização é a tarefa mais importante da normalização de texto. Ela visa distinguir as diferentes unidades linguísticas de um texto. Essas unidades elas são comumente chamadas de tokens, por isso o nome tokenização, e a segmentação, a tokenização do texto em palavra é a forma de tokenização mais comum. Então aqui nós temos um exemplo que foi dado em uma das aulas passadas, que foi dita pela Samantha, um agente conversacional, no filme Her, de 2013. Então tem essa seguinte frase que ela fala no filme: o passado é só uma história que nos contamos. Mas para fazer a análise automática desse texto, ou do estudo das unidades linguísticas, ou seja, dos tokens das suas palavras, não seria possível por essa string, porque uma string é só uma sequência de caracteres. Nós não conseguiríamos delinear quais que são as palavras desse texto para o computador. Daí tem a tarefa de tokenização, que segmenta uma string numa lista de tokens, nesse caso uma lista de palavras. Mas aí ficou a pergunta, o que é uma palavra? Então, utilizando aqui como exemplo esse verso do poema de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Como é que a gente pode explicar para um computador quais que são as unidades linguísticas desse verso? Parem o vídeo por alguns segundos e pensem. Bom, pelo menos para muitas línguas, como a língua portuguesa, um importante delimitador de uma palavra é o espaço. Então, um simples tokenizador que nós poderíamos criar é esse aqui que está representado por esse código em Python. Nós podemos chamar a função split, que segmenta uma string em Python numa lista de substrings segmentadas pelo espaço. Então aqui nós temos uma lista de palavras. Só que como a gente pode ver, pelo menos para a nossa língua tem uma limitação, certo? Porque nós não segmentamos em espaço as pontuações. Então aqui, por exemplo, pedra ponto não é uma palavra, certo? Não é um token. No caso, nós teremos pedra como um token e ponto como outro. Então, a partir desse exemplo, a gente pode chegar numa segunda regra e ver que a pontuação também é um importante delimitador de palavras. Então, aqui nós temos um segundo exemplo de tokenizador, utilizando as expressões regulares. Basicamente, então, eu utilizo a função substituir das expressões regulares do Python. Então, sempre quando ele encontrar uma substring no texto que respeite essa expressão regular, eu vou substituí-la por essa segunda expressão regular. Então, essa primeira expressão regular, a qual eu estou buscando no texto, ela é representada por esse caractere especial barra invertida B, que nas expressões regulares representa os delimitadores de uma palavra, como espaço, pontuações e início e fim de uma string. Então, sempre quando eu ver um delimitador, eu vou utilizar a função de memória que nós vimos na expressão regular, para que sempre esse caractere for encontrado, eu vou colocar um espaço na frente dele, certo? Então essa é a substituição que eu faço no texto. Então, sendo assim, sempre quando ele encontrar um delimitador de palavras como vírgulas, ponto, né? Por exemplo, aqui pedra, ponto, ele vai colocar um espaço na frente desse delimitador. E sendo assim, a gente pode ainda utilizar a função split do Python, que vai segmentar esse novo texto agora com os delimitadores de palavra com um espaço na frente. Então, nós resolvemos aquele problema do pedra ponto aqui no final, como nós podemos ver. Ele passa a segmentar também as pontuações do texto. Mas ainda assim a gente sabe que esse tokenizador não é perfeito. Então aqui tem alguns exemplos que foi dado pelo professor Evandro nas aulas dele que nos fazem pensar o que de fato é uma unidade linguística e como nós podemos incrementar o nosso tokenizador para segmentar essas unidades. Então aqui a gente tem essa sentença, a gente é estudante de letras, né? Uma forma informal de falar nós somos estudante de letras. Então aqui, por exemplo, a gente é uma unidade linguística, ou no caso a unidade linguística seria o artigo a e o substantivo gente. Este outro aqui, te encontro no final de semana, que final de semana, né, que seriam 3 tokens, é representado aqui por um acrônimo, né, FDS, seria uma espécie de um acrônimo. Então aqui nós temos uma única unidade linguística ou não? Além disso, tem exemplo de outras línguas. Então aqui nós temos um texto em grego antigo, como nós podemos ver, não existe espaço entre os diferentes caracteres. Então o que aqui seria uma palavra? O que seria uma unidade linguística aqui? Tem ainda esse exemplo mais extremo de uma língua aglutinante, que é o finlandês, né? Então essa é uma sentença em finlandês, como vocês podem ver, e não existe espaço. Também é um exemplo que foi dado pelo professor Evandro, e assim como ele eu também não vou me arriscar em pronunciar, até porque eu não tenho conhecimento de finlandês,
Mas aqui a tradução dessa sentença seria para a nossa língua: o oficial de engenharia especialista em contra-artilharia visando sistemas de radar em finlandês. Tá? Então, como é que a gente cria aqui um tokenizador para segmentar os diferentes tokens dessa sentença nessa língua aglutinante? Além disso, tem os idiomas como o mandarim, que é uma língua com um sistema de escrita não alfabético. Né? Então, como é que a gente segmenta as unidades linguísticas de uma língua como essa? Bom, tradicionalmente, tokenizadores são baseados em regras, ou seja, eles são desenvolvidos com base em regras linguísticas de uma língua, e geralmente são trabalhos de anos. E essas regras elas são normalmente codificadas numa linguagem de programação a partir de expressões regulares. Como eu disse, é um trabalho que demanda um grande trabalho manual para a definição das regras, para poder, de fato, segmentar unidades linguísticas levando em conta as regras de diferentes línguas. Então aqui, por exemplo, eu tenho mais um exemplo de um tokenizador para vocês, agora baseado em regras e um pouco mais complexo dos outros que nós vimos. Então aqui no caso, a partir dessa expressão regular, eu levo em conta 3 regras para segmentar unidades linguísticas em línguas como o português. Aqui no caso, então, essa primeira regra aqui, ela busca todas as ocorrências de valores numéricos e financeiros. Como vocês podem ver, a gente pode ter o R na frente, pode ter o dólar, né, que é uma forma de representar a nossa unidade monetária, e esses 2 caracteres eles podem ser seguidos por um ou mais dígitos com pontuação, seja essa pontuação ponto ou vírgula, né, que é típico de valores numéricos. Aí nós temos a segunda regra, que busca todas as ocorrências de sequências de um ou mais caracteres, que é essa segunda regra aqui. Como nós vimos, a forma de representar caracteres pode ser pelo caractere especial /W no diminutivo. E aqui nós temos o quantificador mais, que indica que é uma ocorrência de um ou mais caracteres. E por último, nós também buscamos todas as ocorrências de sequências sem espaço, certo? Que, como nós vimos, o espaço é um importante delimitador para uma língua como a portuguesa. Então, todos os caracteres sem espaço são representados por esse caractere especial, barra invertida S maiúsculo, e o mais é o quantificador. Então, aqui a gente tem um exemplo de texto que foi segmentado por essa expressão regular utilizando o método findAll. Né? Então, nós chamamos o findAll, olha, ache todas as substrings no texto que respeitem essa expressão regular, e ele achou essas aqui. Mas ainda assim a gente sabe que não cobre todos os casos de unidades linguísticas, tanto para o português como para o inglês. Geralmente, tokenizadores baseados em regras são um trabalho de ano e eles são constantemente incrementados. Aqui eu coloquei como exemplo para vocês todas as expressões regulares que foram definidas por um tokenizador baseado em regras multilingües chamado Tok Tokenizer. Então aqui vocês podem ver a quantidade de regras que foi definida para poder segmentar unidades linguísticas em línguas como o português, o alemão e o inglês. Dos tokenizadores em Python mais famosos baseado em regras, nós podemos citar o do framework NLTK. Então ele é muito simples de utilizar, ele funciona para diferentes idiomas como o português, o inglês. No caso, vocês podem ler mais sobre ele nesse link aqui, e eu também vou demonstrar para vocês no Colab. Então aqui tem o nosso tokenizador baseado em regras do NLTK. O NLTK, no caso, é um framework para processamento de língua natural do Python, um dos mais populares. Então a gente pode importá-lo no Colab. Daí, ele utiliza um tokenizador chamado Punkt. Então, provavelmente, quando vocês rodarem o sistema pela primeira vez, vocês vão ter que rodar esse comando para baixar os tokenizadores, tá? Então eu vou deixar ele aqui descomentado, e aqui eu tenho alguns versos daquele poema de Carlos Drummond de Andrade. Então no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então aí, para chamar um tokenizador, basta fazer nltk.wordTokenize, colocar aqui a variável que contém o texto que nós queremos segmentar, ou pode colocar o texto diretamente, e aqui tem a linguagem do qual esse texto está, que no caso pode ser português, pode ser inglês, pode ser espanhol, e vocês podem ver a lista completa naquela documentação, a partir daquele link que nós mostramos no slide passado. Então aqui eu posso rodar e ele segmenta o texto, tá? Aqui a gente pode testar diferentes textos. Então, o menino jogou bola ontem às 16 horas, né? Vamos ver como ele segmenta.
Então tá aqui, né? Ele conseguiu ver que aqui, apesar de ter uma pontuação, ele conseguiu reconhecer que aqui nós estávamos falando de um horário, né? Então ele não segmentou o 16 e o 00. Então aqui está correto, né? Então o menino jogou bola ontem às 16 horas. Aqui no caso ele não conseguiu tokenizar a contração. Por exemplo, que o as com crase, na verdade o que nós temos é a preposição e o artigo as, né? Mas ele não conseguiu fazer essa segmentação, porque provavelmente não está codificado nas regras desse tokenizador, o punct, para o português. Mas já a partir dessa segmentação, a gente pode começar a fazer as primeiras análises de um texto automaticamente, né? Que o texto ele já está normalizado de uma certa forma, que a gente pode começar a brincar com ele.